12 horas, começando mais um Almoçando com Adailton, onde eu respondo as suas perguntas, as suas questões sobre carreira profissional. Aqui nós abordamos temas sugeridos por vocês, que com certeza trarão aí reflexões que irão te ajudar a encontrar uma carreira profissional, uma vida profissional, onde você seja mais valorizado, mais reconhecido e mais realizado. Meu amigo Matheus já está na área. Seja bem-vindo, Matheus Drix. O tema de hoje é esse emprego ou aquele. As decisões que eu tenho que tomar, o que eu tenho que escolher. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre decisões. Vamos falar um pouquinho sobre escolha, tá certo? Vamos falar sobre esse elemento aí importantíssimo. Então, já vou fixar aqui, ó. Fixei o tema e vamos começar esse ponto aqui, esse tema que vocês sugeriram. A gente fez uma combinação aí de vários temas. Professor, como é que eu faço? Como é que eu sei se está na hora de eu mudar de emprego? Eu fico no meu emprego, eu procuro outro emprego. Eu sou CLT, eu quero começar a ser um empreendedor, ser um autônomo, um profissional autônomo. Como é que faz? E aí, o que é que eu faço? Esse ou aquele emprego, continuo como autônomo, sai de CLT, enfim. Então, várias dúvidas nesse sentido, a gente construiu esse tema aqui para falar sobre essa questão, esse ou aquele emprego. A gente já conversou em outras lives aqui, como avaliar as decisões, né? Inclusive pegando a dimensão das necessidades do trabalho profissional. Mas hoje eu quero dar um enfoque a uma expressão que vocês mesmos utilizaram nos comentários aqui, os comentários que vocês vão fazendo aqui durante a live e também os comentários que o pessoal faz lá no IGTV, que é a dimensão da escolha, que é a dimensão da decisão. A palavra aqui que a gente colocou foi decisão. Qual a decisão que você vai tomar, né? Qual a escolha que você vai fazer? E aqui eu gostaria de contar uma história breve, bem pequena. Eu, como falei para vocês, eu trabalhava na Elevadores Otis aí em São Paulo e eu trabalhava na área de vendas consultivas de modernização de elevadores. Além disso, o que é que eu fazia? Eu já dava aula na Universidade de São Judas. Então eu trabalhava de manhã e de tarde na Elevadores Otis. Quando terminava o meu expediente, pegava minhas coisas, muitas vezes ia direto para a universidade e dava aula até 10h40 da noite, tá? O que acontece? Eu comecei a ter problemas na Elevadores Otis por conta disso. Um gerente, ele começou a se incomodar, sendo que quando eu comecei a dar aula na Universidade de São Judas, eu comuniquei com todos os meus superiores, falei com o pessoal de gestão de pessoas, tudo fiz o procedimento, a política certinho da empresa. Só que o gerente regional, ele se incomodava com isso. E para mim isso já era um absurdo. Porque você ter no seu time um profissional que é professor universitário, em qualquer país respeitável do mundo, isso seria uma honra. Aliás, lá no Japão, imperador se curva, né, diante de professor, tá? Lá no Japão tem esse costume. Então, assim, em qualquer país respeitável do mundo. Mas, enfim, a cabeça desse meu gerente era uma cabeça ainda pior do que o senso comum que nós temos aqui em relação à educação dentro do Brasil. E, cara, minha vida virou um inferno. Era um inferno. Porque toda reunião era sempre uma mesa que ele estava, era sempre a mesma ladainha. Então, Adailton, você sabe, né? O pessoal fala que você é professor, então você deixa de fazer as coisas na hora. Eu digo, mas por quê? Eu tô dando aula num horário que não é o horário comercial aqui.
Mas isso pode, né? Isso pode prejudicar, porque tem um cansaço no seu horário comercial. Eu disse, olha, eu não posso dizer que o meu cansaço possa realmente existir aí um impacto do cansaço e tudo mais. Mas, chefe, eu chamava ele de chefe, né? Eu dizia, chefe, me responde uma coisa. Quem está vendendo mais do que eu? Lembra que a gente já conversou sobre isso? Resultado era bola na rede? E realmente, os 2 anos praticamente que eu fiquei na Otis em São Paulo, foram 2 anos seguidos onde eu estive à frente de vendas. Eu tenho testemunha disso. Se alguém quiser contradizer, eu tenho os e-mails dos resultados, tá certo? Tá tudo guardadinho aqui no meu drive. Então, eu comecei a viver um cenário muito negativo dentro da empresa. E era justamente por conta do relacionamento com essa chefia, tá? De novo, chefia. Nem todo chefe é líder. Tem que entender que liderança é outra pegada, pessoal. Liderança é outra coisa. Liderança não é um cargo que você ocupa. Graças a Deus a gente já evoluiu dentro desse conceito. Mas era terrível, era uma coisa assim, recorrente. Chegava até um nível mesmo de eu imputar até um assédio. Mas o argumento que eu tinha era justamente a questão do argumento do meu resultado. Só que aquilo ia me desgastando totalmente dentro da empresa. E aí me apareceu a oportunidade da entrada de um novo player dentro do mercado. E o diretor, que era da Otis, foi para essa empresa. O gerente que me levou para São Paulo também foi para essa empresa, que era a Hyundai Elevadores. E eu recebi a proposta para compor o time de modernização deles. Quer dizer, eu ia estar ali entre os primeiros consultores de modernização, tendo um potencial enorme de crescimento dentro da empresa. Nesse momento, o meu projeto ainda era fazer carreira executiva e voltar para o Nordeste como executivo dentro dessas empresas, né? Aí ser um gerente, depois um gerente regional e assumir uma diretoria. Essa era a minha projeção, tanto dentro da Otis, e quando a Hyundai apareceu como player dentro desse processo, eu disse, poxa, aqui eu tenho também uma alternativa, e uma alternativa que vai me dar mais oportunidades, porque na Otis eu tinha muito mais talentos internos, e quanto que a Hyundai, ela ingressando, eu disse, se eu apostar aqui nessa empresa, eu vou ter com certeza uma projeção muito mais rápida e vou me consolidar aí como uma referência dentro dessa empresa e me posicionar melhor dentro do mercado. Então o cálculo era mais ou menos esse. E quando a oportunidade apareceu, houve, né, dentro da minha própria família, uma pressão para eu não sair da Otis, porque era uma empresa incrível, a empresa era incrível. O problema que eu vivia era um problema situacional, era uma conjuntura. Era a relação com o gerente que, depois, 1 ano e meio depois, foi demitido da empresa. Ele foi demitido por questões éticas, enfim, não vem ao caso aqui. Então, era uma questão momentânea dentro da empresa. A Elevadores Otis, ela financiou meus estudos. Eu tinha toda a possibilidade de fazer carreira como gerente, depois, quem sabe, assumir até uma diretoria dentro da Otis. Isso era uma perspectiva de 20, 25 anos. De muito abacaxi descascado. Mas essa era a projeção. Mas quando apareceu a oportunidade da Hyundai, então era uma empresa sólida, era uma empresa séria, era uma empresa que investia nos seus colaboradores, mas eu vivia uma situação que para mim era totalmente insalubre. Eu vivia uma situação para mim que era uma situação totalmente negativa. Então se eu voltasse naquele ponto, naquele momento, se eu voltasse ali, mesmo com a maturidade que eu tenho hoje, já passou aí muitas águas já passou por debaixo da ponte, né? Já adquiri muito mais maturidade, mas se eu voltasse hoje para aquele tempo, eu teria tomado a mesma decisão. Qual foi a decisão? Minhas contas. Bate aqui minhas contas porque eu estou indo para outra empresa. Ainda tinha um outro fator. Na Otis eu era o vendedor que vendia mais na minha região, né?
eu fui o segundo vendedor, o segundo melhor de vendas do Brasil, tá? Só perdi para um vendedor do Rio de Janeiro, que inclusive também era ele também é professor universitário. Isso não quer dizer nada, mas é só uma relação que ele não tinha lá no Rio o problema que eu estava encontrando em São Paulo. Então, eu tinha bons resultados, vendia bem, e eu fui conversar com o meu gerente, não regional, isso daí era o meu gerente o imediato. E eu dizia para ele, olha chefe, deixa eu dizer uma coisa, o meu salário é o menor salário da filial. E realmente, o meu salário era, porque eu entrei na Otis no Nordeste, o meu salário era abaixo do salário do pessoal lá do Sudeste. Mesmo eu tendo mudado para o Sudeste, eu tinha uma diferença salarial absurda, tá? Em relação a colegas que faziam a mesma função que eu e que estavam ao mesmo tempo nessa função comigo. E aí eu fui falar com o meu gerente. Quando eu fui falar com o meu gerente, ele me disse, sabe o quê? Sabe o que foi que ele me falou? Ele me falou assim, Adailton, sabe o que é? É porque você tá vendendo bem, né? Então você tá ganhando comissão. Então, se é para eu melhorar o salário de alguém, eu vou melhorar o salário de um colega seu que já não tá com a condição tão boa. Eu digo, peraí, deixa eu só entender. Então você tá me dizendo, você tá me dizendo o seguinte, como eu tô vendendo muito, eu tenho comissão, meu variável é alto. Aí, você vai deixar o meu fixo mais baixo do que o do vendedor que vende pouco. E aí, porque ele tem um variável pouco, você vai aumentar o fixo dele? É isso mesmo, chefe, que eu tô ouvindo? Você tem que entender, tal. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu não vou pedir aumento para você. Não vou, não. Mas no dia que o mercado bater na minha porta e eu ver uma escolha que para mim vale a pena, eu vou simplesmente chegar aqui e vou dizer, bata minhas contas. E aí, chefe, sinceramente, se tem uma coisa que eu não sou, se tem uma coisa que eu não faço é me prostituir. Então, no dia que eu tomar essa decisão, nem me pergunte. Nem me pergunte. Adailton, e aí, o que é que a gente pode fazer? Porque você já vai saber qual é a minha resposta. Gente, foi dito e feito. Quando apareceu essa oportunidade da Hyundai, eles me apresentaram uma condição muito boa. Claro, queriam atrair o talento. É um erro grave que as empresas cometem. Não valoriza a prata da casa e traz gente de fora a peso de ouro, sendo que, muitas vezes, esse de fora tem menos competência do que o de dentro. Mas a empresa conhece as fragilidades de quem está dentro. E aí acha, não é tão bom assim, porque ele já fez essa besteira, esse e aquele. Claro, você não conhece quem está de fora. Pô, quem olha assim, pô, o cara todo arrumadinho, bonitinho, vem morar comigo para ver como é que eu cheiro mal. Certo? Quem sabe o quanto é que eu cheiro mal? Minha esposa e meus filhos. Inclusive ela está acompanhando aqui, ela entende exatamente o que eu estou falando. Vocês estão comigo ou não? Então aí você fica nesse, o outro empregado é melhor, o outro emprego é melhor. Cara, cuidado, gente. A verdade é na convivência. Isso que nós temos aqui não é convivência, tá certo? Eu acho que eu quebro todos os protocolos que eu não deveria quebrar em redes sociais. O mundo não é cor-de-rosa, isso daqui não é convivência, tá? A gente tá aqui, tô produzindo conteúdo com vocês, mas é 30 minutos. É muito fácil para mim chegar aqui todo engomadinho de cabelo penteadinho, certo? Então isso é a mesma coisa dentro da empresa. E aí a empresa não valoriza a prata da casa, traz nego a peso de ouro. A Hyundai fez a mesma coisa. A condição era muito boa, foi dito e feito. Eu cheguei e tomei uma decisão e fiz uma escolha. E pedi as minhas contas da Otis. Eu abri mão de direitos, de que tinha que... Não, esquece isso não, pelo amor de Deus. Não tá dando para mim aqui. É um assédio a cada 15 dias. Eu já tô para voar no pescoço do indivíduo aqui, para dar uns tapas na cara dele. Não é saudável para mim isso. Não está sendo uma coisa legal. A gente entrega resultado e fica essa pressão burra, idiota, né? Ganha um salário fixo menor, porque vendo mais. Quer dizer, aquilo tudo ia gerando uma insatisfação. Apareceu a oportunidade. Eu é que não vou ficar agarrado a uma coisa, reclamando dessa coisa. No dia que acabou, não dá mais para mim, eu mesmo peço minhas contas. Não vou ficar me enrolando e me agarrando com o meu próprio algoz, né? Isso é uma coisa muito comum
e sinceramente eu descarto isso no meu dia a dia. Então eu fiz uma escolha, vou mudar. Foi um negócio crítico, meu pai não faz isso, a Adri que está aqui me acompanhando chorou, porque era uma empresa, e é uma empresa do caramba. Tenho colegas aqui, inclusive que acompanham, que trabalham na Elevadores Otis. É uma empresa que eu respeito demais, é uma empresa assim super, super top mesmo, de verdade. Não estou fazendo média, acho que a probabilidade de eu voltar para o mercado de indústria de elevadores é ínfima. Não posso dizer que nunca voltarei, porque eu tenho família, de repente tudo pode dar errado, enfim, não tem problema nenhum. A gente tem que realmente buscar os caminhos do sustento dos nossos, né? Então, como pai de família, a gente pode nunca... Isso eu nunca farei. Não, eu não posso fazer isso jamais, mas a minha probabilidade de voltar para esse mercado é muito pequena. Então, eu estou falando porque realmente é sincero isso. Sincero no meu coração. Tinha várias questões que eu poderia processar a Otis e não fiz, porque eu tenho uma gratidão enorme pela empresa. Mas naquele momento, eu tomei uma decisão e eu fiz uma escolha. E aquela foi a pior escolha que eu fiz. Pior. Primeiro porque o gerente ele ficou 1 ano e meio. Se fosse mais 1 ano e meio, ele teria caído fora. Segundo porque tiveram várias outras oportunidades que eu poderia ter realmente traçado um caminho de executivo, inclusive ter vindo para o Nordeste como gerente em uma oportunidade que apareceu numa filial aqui de Natal. E terceiro, porque lá na Hyundai o negócio começou a encrencar, o diretor que me levou para lá saiu da empresa, pronto, quando isso começou a acontecer, o projeto começou a desviar para um outro canto, e as escolhas que a Hyundai fez foram totalmente diferentes da minha projeção do que seria um projeto. De quem é a responsabilidade? A decisão minha. Decisão é minha. Então, aqui é que está o ponto. Decisão, escolha. Escolha. E isso envolve o quê? Isso envolve risco. Você tem que se arriscar. Você tem que fazer. Professor, você está dizendo que foi a pior escolha que você fez? Eu digo que foi a melhor, maior M que eu fiz na minha carreira profissional. Por quê? Porque se eu estivesse ainda no ramo de elevadores, a troca não teria sido interessante. Mas por que foi a melhor? Porque também o fracasso do projeto da Hyundai me fez repensar toda a minha carreira profissional, que me levou uma dedicação para a educação, que me levou a uma compreensão de diversificação. Me levou para uma compreensão de diversificação. Pessoal, tem uma coisa que eu não sei se vocês se interessam por isso. Se vocês se interessarem, coloquem aqui nos comentários o que é que vocês acham. Coloquem aqui no comentário que eu posso criar uma live para isso, tá? Porque tem coisas que eu gostaria de falar, mas aqui eu tenho que trazer o que interessa para vocês. Não é o que eu gostaria de falar, tá? Mas é o que interessa para vocês. É um momento que a minha chavinha mudou. É um momento que na minha cabeça acabou. Eu não sou empregado de mais ninguém. Eu sou dono do meu negócio. Eu sou um homem de negócio. Não importa se você está ligado em CLT ou se você é autônomo, tá certo? Ok? Claro que se você é autônomo, você precisa mudar essa chavinha, ter essa mentalidade. Agora, se você é CLT, você também precisa mudar essa chavinha e começar a enxergar as coisas com uma outra visão. Eu tenho um princípio, eu tenho um propósito e tenho princípios. Dentro desse propósito e princípios, eu estou aberto a fazer negócio. Esse é o ponto. Então, quando a gente fala esse emprego ou outro emprego, qual decisão eu tenho que tomar? Primeiro, tem uma dimensão de escolha. Essa escolha envolve responsabilidade. Essa escolha envolve risco. Nós já falamos sobre isso daqui. Muitas vezes a gente não toma decisão querendo não se arriscar. Acontece que você não tomar decisão é a pior de todas as decisões. Tem coisas, pessoal, que nós não conseguimos não fazer. Tem coisas que mesmo dentro da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, você não consegue não fazer. Por exemplo, você não consegue não se comunicar.
você está sempre se comunicando. Isso é uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos. Não, professor, eu tô parado. Você está parado, você está comunicando. Eu tô calado. Seu silêncio comunica. Eu tô ausente. Sua ausência comunica. Não existe não comunicar. A mesma coisa é não existe não escolher. Recentemente nós tivemos agora recentemente nós tivemos as eleições, né? Então, tivemos o pleito eleitoral e muita gente chega e diz assim: não escolhi ninguém. Não escolher ninguém também é uma escolha. Você também está fazendo uma escolha política. E aqui eu não estou entrando no mérito se está certo, se está errado, enfim. Não, eu justifiquei, eu não fui lá. Você não ir também é uma escolha. Não existe não escolha. Não existe não escolha. Não existe não decisão. Tá certo? Aliás, a pior decisão é a não decisão. Porque quando você tá entre um emprego, que aí você tá, porra, de 15 em 15 dias, lá vem esse cara me encher o saco. Adair, até porque teve uma reunião que ela foi fatídica. Teve uma reunião que esse gerente, né, ele chegou e falou assim: então as pessoas falam. Eu digo, que pessoas? Vamos lá, chefe. Tava o regional e o meu gerente filial. Vamos lá, chefe, que pessoas? Quem é que fala? Quem é? Quem é? Me dá o nome, porque eu vou ligar para essa pessoa. Diga aí. Não, Adair, tu não é isso, não sei o quê, pá. Eu digo, é porque as pessoas estão falando isso pro seu bem. Eu digo, então, se você quer meu bem, diga para essas pessoas virem falar comigo. Se você quer meu bem, pergunta para elas, quem vende mais do que ele? Porque, realmente, você está dizendo que eu trabalho menos do que eu deveria. Porque eu dou aula à noite. Seus outros vendedores à noite vão assistir novela ou fazer outras coisas que não são dignas de ser dito aqui. Eu vou dar aula e eu vendo mais do que todos os outros. Não estou querendo dizer que eu sou o melhor vendedor, mas eu sou o que vendo mais. E aí? Então, ó, eu não aceito mais isso. Quem quiser vir falar, se você quiser falar isso para mim, fale. Você. Mas não traga recado de pessoas, não. Mande elas virem falar comigo. Mas isso foi fatídico. Eu já estava entrando em reunião para gravar a reunião. Aí eu poderia simplesmente não tomar decisão. O que é não tomar decisão? Aqui é risco. Mas aqui uma droga. Mas aqui eu vou me arriscar. Aí fica. Aí você fez uma decisão. Não decidi. E aí você fica reclamando do seu trabalho e também não se movimenta para fora. Você reclama da sua situação atual, mas não move 1 centímetro para mudar aquela sua situação atual. É escolha. É uma escolha. Então é o seguinte, se eu decido não sair, se eu decido permanecer na empresa, então é uma escolha. Eu me responsabilizo por isso. Certo? Então eu não vou chegar em casa, porra, hoje de novo. Não, você não escolheu ficar aí? Então, assuma, amigão. Assuma. É sua. Mas é um saco. Velho, você escolheu. Você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Você pode tomar uma decisão. E quem é adulto assume a responsabilidade das suas decisões. De novo. Hoje teve uma reunião, Dorival, de novo, cara. É horrível, não sei o quê. Mas, quando você chega e toma uma decisão, você diz, mas eu pesei os prós e os contras, tá certo? Eu pesei as perdas e ganhos. Tem uma ferramenta que eu gosto de aplicar nas minhas consultorias, né? Quando eu faço atendimento de pessoas, que é justamente perdas e ganhos, né? Então, o que eu ganho ficando? O que eu perco ficando? O que eu ganho saindo? O que eu perco saindo? Certo? E aí você tomou uma decisão, você tomou uma escolha. Você faz uma escolha. Quando você faz uma escolha, você mediu e assimilou aquela perda. Se eu escolho ficar na empresa, se eu escolho ficar na Otis, então eu escolhi ter aquela encheção de saco a cada 15 dias. Eu fiz essa escolha. É decisão. É algo amadurecido. É algo de quem está na vida adulta. Tá certo? Quem está na vida adulta. Aliás, a vida adulta é uma coisa cada vez mais distante. Né? Cada vez mais distante dentro da nossa sociedade. Tá? Isso é uma coisa séria. Isso é um ponto sério que afeta totalmente a sua vida profissional. Afeta a sua vida profissional.
tá? Eu que o diga na minha relação com os meus alunos. Eu vejo ali o gap, a fragilidade de amadurecimento por conta de uma série de fatores, principalmente a questão da própria educação familiar, que quer proteger excessivamente, né? Sem querer fugir do assunto, aqui em casa, os meus filhos desde muito pequenos, eles são convidados a escolher. E às vezes são opções meio cruéis, assim, não tem muita escolha, né? Do tipo, bagunçou o brinquedo todo, ó, tem que arrumar. Se bagunçou, tem que arrumar. Ah, não quero arrumar. Não, então você vai escolher. Ou você arruma agora, ou você fica de castigo e arruma depois do castigo. Escolha, decisão. Você assume a responsabilidade disso. Tá? E como é que você faz isso? Uma pessoa adulta, amadurecida, vai fazer o quê? Vai pegar o que é que pesa positivo para eu sair? Esse emprego ou aquele emprego? Né? Esse emprego ou aquele emprego? Vamos lá, o como? Esse emprego ou aquele emprego? O que é que eu ganho nesse emprego? O que é que eu perco nesse emprego? O que é que eu ganho naquele emprego? O que é que eu perco naquele emprego? Agora eu, livre, de propriedade da minha vida, protagonizando a minha vida, eu faço uma escolha. Eu tomo uma decisão. E quando eu tomo uma decisão, eu estou escolhendo os ganhos, consciente das perdas que aquela escolha vai me trazer. Sempre, toda escolha tem prós e contras. Isso daqui é uma questão, inclusive, econômica. A questão da escolha, né? Você medir os custos que você tem em A ou B, tá certo? E essa é uma das formas de fazer isso. E um elemento essencial que te baliza, de novo, como eu já falei aqui, é qual o seu propósito. Qual o seu propósito? E quais são os princípios que te regem? Quais são os seus valores? Tá certo? Então, compreender isso vai te dar justamente balizas para você entender os ganhos e as perdas, levando em consideração também essas necessidades superiores, essas necessidades que estão para além do onde eu vou receber o maior salário e onde eu vou ter mais benefício. A vida é muito mais do que isso, tá certo? E por fim, esse ou aquele emprego. E por que não os dois? Não dá para ser os dois, não? Uma vez eu estava fazendo um atendimento com uma pessoa que ela estava numa crise profissional. E ela chegou e falou, eu não sei se eu vou para o mercado, e aí eu ganho pouco no mercado, fazendo uma rotina na área de comunicação que está me sendo disposta, ou se eu continuo com a minha busca, a minha empresa, que eu tenho um sonho de fazer de comunicação e tal. Aí eu cheguei de novo, deixa eu só ver se eu entendi. As suas opções. Uma é você ir para o mercado ganhando 2 salários mínimos para fazer não sei o que de comunicação. Isso é uma. A outra é você realizar seu sonho da construção da sua própria empresa, que vai trabalhar comunicação com uma perspectiva diferente que a sua. Ela disse, é isso. Eu digo, e entre 0 e 1 não tem nada, não? Dentro das possibilidades só existem essas 2 opções? Você não tem outras? Você não tem um leque de opções? Esse emprego ou outro emprego? Esse emprego ou outro emprego? Ou os empregos que tem entre esses? Será que você precisa ser empregado? Será que você não pode atingir uma consciência e efetivamente se tornar uma pessoa de negócio dentro da profissão que você tem hoje, ou na área que você atua, ou diversificando para outra coisa que casa com o seu propósito, que casa com os seus princípios e que aproveita toda a jornada que você fez até aqui? Hein?
Talvez não tenha trazido muitas respostas, mas mais perguntas que vai gerar reflexões. Eu gostaria de ouvir vocês. Por favor, deixe o comentário. Falar sobre isso parece que foi tranquilo, mas foram tempos muito tensos e sofridos. Falou a patroa, a mulher que manda em casa e que realmente se preocupa justamente com o bem-estar da família. Adailton Sincerão. Decisão envolve risco e responsabilidade. Letícia, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui. Luiz Eduardo, Omotelli, Vera Cruz. Ô, Verinha, muito bom você estar aqui. Obrigado, Letícia. Shake Tower, melhor shake de Salvador. Vanilson, Mariano, Drix, Ariane, minha parceira. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Rogério, pô, o Rogerão. Grande professor Rogério. Cara, quando passar essa loucura toda, nós precisamos tomar um café. Obrigado pelos parabéns, viu, Rogério? Valeu, gente, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Esse ou aquele emprego, que decisão eu tenho que tomar? É uma dimensão de escolha. Pese ganhos, perdas. Considere os seus valores, seus propósitos, para ponderar onde você ganha, o que você ganha aqui, o que você ganha ali, o que você perde aqui, o que você perde ali, e tome uma decisão, uma escolha. Isso quer dizer que a responsabilidade é sua, que você assume esse risco como alguém adulto e amadurecido, porque a pior decisão que você pode tomar é não decidir. A pior escolha é não escolher. Eu gosto de brincar muito isso com os meus alunos de sala de aula. Se vocês não escolherem, eu vou escolher para você. E geralmente, quando outra pessoa escolhe, a escolha é pior do que você escolher. Pior decisão é não decidir. A pior escolha é não escolher. Isso daí eu poderia até provar aqui matematicamente para vocês que 100% dos casos quase esse é o resultado, tá certo? Então, toma uma decisão, faz uma escolha como alguém amadurecido, adulto, que assume a responsabilidade. Pensa um pouquinho. Será que você só tem esse emprego ou aquele? Será que não existe um mundo de negócios que você está ignorando? Maravilha, grande abraço, beijo no coração. Amanhã, meio-dia, mais um Almoçando com o Adailton. Valeu!